Como a gente pode descrever esse filme? Ele é um filme onde um pai sai por aí, é a Odisseia, na verdade é a Odisseia de Homero, para deixar claro, mas é um filme onde um pai sai para a guerra, e ele vai conquistar a guerra de Troia, e de repente ele precisa voltar, ele vence a guerra e precisa voltar para casa, onde lá está esperando a sua esposa, Penélope, interpretada pela Anne Hathaway, e seu filho Tom Holland, que nunca conheceu o pai, o Odisseu, interpretado pelo Matt Damon. Por que é importante que ele retorne? O bicho tá pegando no vilarejo dele, aonde ele deixou. Estão espancando os mendigos, estão pegando as pessoas que acreditavam no Odisseu, porque ele é um rei naquele lugar, e estão pegando as pessoas que acreditavam no Odisseu, maltratando. O Tom Holland é tirado pra merda a qualquer momento. Como é o nome do Tom Holland no filme? Tom Míseros. Telêmaco. O Telemaco, nosso amigo Telêmaco Tom Holland, está sofrendo bullying das pessoas, dizendo, pô, seu pai não vai voltar, sua mãe tá viúva aí, hein? O próprio Robert Pattinson, que nesse filme interpreta um cara, um talarico especialista em fazer bullying, esse é o papel dele, e ficou lá, e esse é outro ponto, existe um exército de talaricos querendo pegar a mulher do Odisseu, não é isso? Todos que... Essa parte do filme, ela é um pouco, não engraçada, mas é curiosa, porque o Nolan construiu ali aquele espaço de cena, aquele ambiente que é o palácio, onde está vago a imagem do Odisseu, como uma espécie de Câmara dos Deputados, ali onde os caras ficam ali se reunindo, conspirando e armando, tramando, cobiçando tanto o cargo do Odisseu quanto a esposa dele. Então é curioso como ela fica ali e ela é observada todos os dias. Eles vão lá, se reúnem em banquetes, cobiçam ela, desrespeitam os caras, desrespeitam a lei de Zeus, como diz o Odisseu. E dentro disso é um road movie, dá pra dizer assim, de caminho para casa. E aí o Odisseu vai passando por 1001 problemas até retornar na sua casa, e ninguém sabe se ele vai realmente conseguir chegar. Eu usei o termo que ele parece uma montanha-russa ou aqueles negócios que tem um parque de diversão onde você vai passando por diversas fileiras, como se fosse um trem fantasma. Agora você encara o Ciclope, agora a bruxa, agora o monstrão que parece o Kraken. Ó. Partindo desse princípio, a gente pode falar um pouco de algumas coisas que funcionam muito bem no filme, porque acima de tudo isso, é uma história de amor. A partir disso, dá pra gente dizer que existe uma ótima química entre o Matt Damon e a Anne Hathaway, né? Na forma que o Nolan, ele deixou, sabe, os dois entrelaçarem as conversas, as histórias, relembrando situações. Eu acho que deu um tchan a mais a essa química deles. Assim, no início o filme ele é um pouco acelerado, ele já começa meio que você jogado no olho do furacão, e você já começa a pensar, cara, tudo o que tá no trailer eu já vi nos primeiros 15 minutos, então o que vem por aí? Partindo disso, você já tem que entender logo de cara que é um casal que se ama. E aí tem uma cena muito pontual entre eles na cama, numa conversa do tipo, num flashback, ele falando, eu vou embora, vai ter outros caras, se der ruim, cuida do nosso filho. É meio que o Kiko falando com a dona Florinda antes de... Cuide do menino, ela é a minha cara, sabe? A história, ela depende muito desse casal funcionar, né? Então, a química dos atores ali, essa sinergia que eles tiveram, enquanto casal, ajudou muito para que o filme tivesse êxito nesse sentido. Dito isso, eu queria ressaltar uma coisa que esse filme, ele trabalha muito bem, o que o Nolan vem trabalhando nesses últimos filmes, que é a questão de ser um protagonista muito importante e que ele meio que é o protagonista da história e ele sabe que ele é o protagonista da história. Você reparou que os últimos filmes do Christopher Nolan, o protagonista, por exemplo, no Tenet, ele já tem um protagonista que se chama o protagonista. Então, é uma história onde ele se coloca como protagonista e ele vive essa história. No Oppenheimer, o Oppenheimer a todo momento também sabe que ele está presenciando
o grande momento da história da humanidade. Ele fala, cara, a partir daqui, eu tô fazendo uma bomba para acabar com todas as guerras. A gente tá num momento de não retorno da história da humanidade. E aqui também, o Odisseu, ele é um protagonista plenamente ciente de que ele é um protagonista de uma história, tanto que ele recebe vozes dos deuses, ele recebe mensagens do além que te dizem, olha, tudo isso, todo mundo que tá aí é bacana, mas é você que é o cara, é você que é o pica das galáxias, é você que é o cara dessa história. E aí, por diversos momentos, o personagem ele é construído assim. Os personagens periféricos que tratavam com ele, os súditos, o filho, a esposa, a forma como ele é abordado na história, já dizia isso pra ele também. Olha, você teve a ideia de fazer o cavalo de Troia, então você é o cara, o soldado mais inteligente de Agamenon, sabe? Então, é um filme que, cara, e isso que é curioso, porque a jornada de partir do ponto A ao ponto B do Odisseu passa muito por isso, da descoberta de si mesmo e de trabalhar o seu ego, né? Ele, por exemplo, por diversos momentos durante o filme, ele deixa o ego falar mais alto e abandona os seus valores morais. Como, por exemplo, quando ele fala, eu sou o cara que vou passar pelas sereias pela primeira vez, eu vou ser o único sobrevivente do Cantos das Sereias. E aí ele é um dos poucos momentos ali onde você olha pro Matt Damon e você fala, cara, aqui ele tá sendo egocêntrico, aqui é um ponto que você fala, cara, ele tá só, como é que eu posso dizer, valorizando a própria narrativa, valorizando o próprio storytelling, do tipo, eu vou ter coisa pra contar, quando falarem de mim, vão contar coisa boa pra caramba. E isso acontece também em alguns momentos em relação ao Ciclope, que ele passa do ponto. Então ele é um personagem que tá todo momento farmando aura, né? Ele tá farmando a própria aura para depois ser reconhecido. Eu acho que desde Tenet, o Nolan vem trabalhando essa ideia do protagonista que sabe da própria grandeza. E, por exemplo, Dunkirk já é um filme que se você lembrar, ele é um filme que não tem nenhum protagonista muito bem definido. Ele é um filme estranho, mas ele tenta fazer algo puramente sensorial. Ele já não é um filme tão linear, narrativamente ele não é assim tão comum. Ele já é um filme onde o Nolan tentou fazer algo diferente do que ele sempre fez, mas eu acho que nos filmes que vieram a seguir, que são os meus favoritos do Christopher Nolan, que são essa trilogia, Tenet, Oppenheimer e agora a Odisseia, ele conseguiu meio que mesclar a experiência sensorial dessa narrativa de um protagonista. Então ele traz um personagem para ter essa experiência sensorial. Eles têm um ego muito inflado no começo e depois vai caindo numa consciência sobre si e no que aquela grandeza que ele acha que ele não é. O Nolan tá indo para uma linha de ascensão e queda, né? Que isso é algo bem clássico do cinema. A gente tem isso em filmes como Era Uma Vez na América, em filmes, sabe, alguns clássicos do cinema, como o próprio Poderoso Chefão. Então ele tá pegando, olhando, eu acho que com o estilo dele para um cinema mais clássico e para uma narrativa mais clássica também. E eu acho que isso é interessante, que ele consegue fazer ainda essa mescla. Ele consegue fazer um cinema autoral, moderno e ainda com esse olhar dele nessa visão de tentar preservar o cinema enquanto tudo, enquanto arte, enquanto tudo, ele consegue ter esse carinho e esse cuidado. Então é bem interessante isso. E quais foram as sensações que você teve a respeito disso? Pode falar abertamente, essa sensação em tal momento, essa sensação em outro momento. As primeiras partes assim que mais me fez ficar chocada, não tem como eu não falar, que é o Ciclope, porque o cara, Vamos falar sobre o Ciclope do Christopher Nolan, que era o zoiudão do filme, que era um dos grandes atrativos do filme. Era muito comentado, as imagens dele a respeito do Ciclope no trailer viralizaram muito e todo mundo queria saber, porque já antes do filme, quando o filme foi anunciado, já estava todo mundo falando, cara, o Christopher Nolan não abusa de CGI, o que só não sei como é que ele vai fazer o Ciclope ser realista, etc, etc. E, cara, o que eu tenho pra falar
querendo ou não, é que o cara conseguiu, velho. Tipo assim, o Ciclope dele, o conceito do Ciclope dele é interessante porque não é um cara normal com o olho aqui ou aqui. É um cara que o rosto do cara ele vai se torcendo e aí essa parte se perde e fica um olho no meio. Então, é isso. Ele usou isso pra fazer. Em certo momento, o Ciclope vem a sair da caverna e vai pra luz do dia, e aí é muito interessante, e ele conseguiu encontrar uma solução para que no momento em que ele olhasse para a luz do dia, que a gente vesse o Ciclope na luz do dia, ainda ficasse assustador, o que isso é bem interessante, e não tivesse esse problema do tipo do CGI. Ainda não tem esse problema do CGI, é tudo prático ali, ele trabalhou com proporção, etc, e ficou muito bem feito, e a questão sensorial ela é muito forte nessa, porque ali é o momentinho de terror do Christopher Nolan no filme. Tipo, tem uma criatura gigante ali, eu lembrei até do último Alien, que teve uma criatura ali, uma criatura alien, humanoide, assustadora. É meio que eu vi vários comentários, assim, da turma tentando zoar o Nolan de, por exemplo, o Nolan vai trazer um Ciclope de verdade, o Nolan vai encontrar um Ciclope. Vai. E o cara encontrou um Ciclope. E ele mandou medir, ele botou na mesa e falou, meça aí, porque o meu Ciclope tá aí com um olho só e tá top. E assim, quando você assiste e você tem aquele som, cara, não tem como você não interpretar que aquele bicho existe. Falando nisso, procurem um cinema, não vou, depois a gente vai entrar no mérito aqui do IMAX e tudo, mas procure um cinema com a maior tela que você conseguir e com o melhor som. O som desse filme, ele é extremamente relevante para que a experiência seja completa. É um ótimo trabalho de som, tanto na questão da ambiência mesmo, da mixagem de som, quanto na trilha sonora composta pelo Ludwig Göransson. Ele de novo, cara, o cosplay do Felka lá que ganhou novamente o Oscar por Pecadores. E, cara, ano que vem ele ganhou o Oscar por Pantera Negra também. E ele tá vindo de novo aí agora com a Odisseia em grande estilo. É um ótimo compositor e realmente aqui, dos últimos trabalhos dele, eu tiro o chapéu e devo dizer que realmente é o melhor. Assim, dos últimos trabalhos dele, pelo menos é o que eu mais gosto. É o que tá mais fresco na minha memória, mas realmente é o que eu mais gosto. O Christopher Nolan, querendo ou não, gostem dele ou não, eu acho que ele tá cada vez mais afiado, cada vez melhor, cada vez mais consciente do tipo de cinema que ele quer fazer, dele enquanto um autor de cinema, sabe? Do que eu gosto de fazer, e eu acho que ele se encontrou desses 3 filmes que eu citei pra cá, porque eu acho que ele abandonou, ele trocou quem fazia a montagem dos filmes dele, ele trocou o Hans Zimmer, que fazia os filmes dele, a trilha sonora dos filmes dele, e eu acho que ele acertou a mão, eu acho que os filmes dele ficaram melhores com essas trocas. Eu acho que, não desmerecendo, mas a trilha do Hans Zimmer, a trilha do Mr. Hans Zimmer chamava muita atenção, e as pessoas lembravam, cara, as pessoas lembram mais, tem gente que lembra mais da origem do que do filme A Origem, do bam, cabam, Interstellar. Virou até funk do Interstellar. Então, tipo assim... cara, mas e o filme? Defende o nosso Hans Zimmer. Temos a maior fã do Hans Zimmer aqui nos nossos bastidores. A mulher que chega ao final do ano, na retrospectiva do Spotify, tá? Artista mais ouvido, Hans Zimmerson, que escuta áudios de filme que ela não viu ainda. Vamos ouvir então a soundtrack review. Porque eu acho que o Hans Zimmer, ele tem uma história com o Nolan que é gigantesca, né? Não vamos desmerecer aí o rapaz, porque ele fantástico. O Nolan não estaria aqui sem o Hans Zimmer. Fato. E aí Hans Zimmer também cozinhou bastante no filme do Nolan. Então, o Hans Zimmer, ele traz uma coisa, eu acho que o que ainda não existe. O que existiu, eu acho que ele sabe fazer, não vou falar que ele não sabe, mas eu acho que ele deixa um pouco a desejar. Agora, esse novo profissional, ele já tá trazendo umas questões assim sonoras da época mesmo. E ele usou quase todos os instrumentos da época. Então, assim, te deixa cada vez mais imersivo
naquela época, naquela situação. Mas então, eu ontem, depois do filme, de assistir a Odisseia, eu quis assistir Troia, novamente. Que eu não vou me recordar agora de cabeça quem fez a trilha sonora, mas é uma coisa que eu percebi justamente em relação a essa trilha sonora do Odisseia, que foi, ele não entra naquele negócio de fazer aquela coisa características de filmes dessa época, que seria o... sabe? Eu acho que o Hans Zimmer faria desse estilo. Eu acho que o Hans Zimmer é mais o basicão, o patraizão. Inclusive, escutem o funk do Hans Zimmer, como é que é? Levada Interestelar, alguma coisa assim. E aí eu acho que nesses últimos filmes, onde ele vem trabalhando com esses profissionais, ele meio que encontrou, principalmente na montagem, eu percebo que os filmes dele, na montagem, mudaram bastante. Se você pegar os filmes das antigas dele, passando por o Prestige, que é o Grande Truque, o filme que ele fez de mágico com o Christian Bale e o Hugh Jackman. Ele faz um filme onde no final sempre tem aquela reviravolta e aquela trilha batendo forte, e mesmo que não tenha uma grande reviravolta, como é o caso do último Batman, ele faz parecer que e ele quer te encantar de todo jeito, tipo, pam, 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 e aí ele fala, nossa, olha o que aconteceu aqui, igual no Batman, igual na Origem, tal, vai ter aqui um baita plot twist, a gente vai trazer uma montagem ágil no final pra te revelar, e você sai do filme falando, nossa, o que aconteceu? Eu acho que ele abandonou isso nesse filme, foi pra uma linha de que o final ele é mesmo meio que uma conclusão mesmo. Tipo assim, ainda tem a montagem paralela ali, mas é uma conclusão. Do tipo, a história terminou aqui, eu não estou deixando nada em aberto, eu não estou fazendo o filme mais inteligente da história, eu não tentei te enganar durante todo esse tempo e tô te dando a resposta agora. Eu tô concluindo a história que eu comecei pra mim. E eu acho que isso é parte da assinatura do Nolan encontrando a sua maturidade enquanto cineasta. Eu acho que a Odisseia e o Oppenheimer são o equilíbrio perfeito disso, sabe? E é isso que eu ia dizer. O Nolan é isso aí. Eu acho que, assim, eu cravo aqui, tá? Falando de nível técnico, que se você não gostou de Oppenheimer e não gostar de Odisseia, você nunca vai gostar de nenhum filme do Christopher Nolan. Porque não tem... Eu acho que ele tá no seu... Ele tá entregando tudo isso. Ele tá no seu momento. E assim, ele é isso aí. Então, se você não comprou a ideia dele até agora, esquece, mano. Nolan não é pra você. Você não vai gostar nunca mais. Mas se você gostar, fique feliz, porque é um diretor que encontrou o seu jeito de filmar, ele faz o que ele sabe fazer e com todas as armas que ele tem, porque eu acredito que hoje é o diretor mais agraciado pelo estúdio, o diretor que os atores mais querem trabalhar, então ele tem todas as armas do mundo para trabalhar e vai usar todas elas, e hoje ele é o diretor favorito do IMAX, está dirigindo o primeiro filme IMAX, 100% IMAX da história. Então, cara, é basicamente isso. Eu acho que o Nolan pode ser tudo o que as pessoas reclamam, mas ele jamais será um diretor desonesto. Hoje ele tá, eu acho que, no auge da sua honestidade. Eu tô te entregando absolutamente tudo o que eu sei fazer. E eu sou isso aí, entendeu? Nolan é essa porra aí. Nesse sentido, a gente pode até falar sobre a abordagem que ele traz para essa questão realista. Hoje eu fico com a curiosidade de ver absolutamente o Nolan trabalhando com tudo. Assim, eu queria ver um outro terror do Nolan, um épico religioso, alguma coisa assim, porque, cara, a cena da bruxa, onde tem uma bruxaria ali, que ele começa a fazer um misticismo de transformação corporal, cara, é bizarro, porque parece que eu falo, cara, se existisse uma bruxa na vida real, ela seria assim. Então, tipo assim, esse realismo ele não abandonou, ele não vai abrir mão disso. Quem vai ser... É uma questão de ame ou odeie mesmo. Se você gosta, você vai gostar. Se você acha que tinha que ser mais lúdico, não vai gostar. E para todas as abordagens do filme, ele traz isso. Até o Ciclope, se a gente pensa, cara, se existisse um Ciclope seria assim. E o Hades, o inferno de Hades, seria assim. Ainda ele não abre mão dessa busca
por tornar algo palpável, por trazer algo místico para esse mundo, que é algo que vem desde o Batman, dele fazer um Batman que poderia existir na vida real. E nesse filme ainda está presente, e eu sou do time que já comprou a ideia de cinema dele. Eu já não espero o lúdico do Christopher Nolan, eu espero isso de caras como James Cameron. O James Cameron não faz um filme que o Nolan faria, e o Nolan não faz um filme que o James Cameron faria. São mundos diferentes. O Spielberg, mesma coisa. Então, eu gosto dessa visão de autores, de cada um ter a sua visão de cinema. Partindo disso, eu queria ver ele construindo outros universos. É um filme que o universo te prende. Você fica com vontade de saber mais. O que aconteceu com Agamenon? Como foi toda a guerra? Me mostre toda a história de Troia. Eu acho que ele tinha muita coisa para trabalhar e fica muito claro que ele teve que fazer escolhas. Eu acho que em diversos pontos dos filmes do Christopher Nolan mais recentes, eu acho que ele meio que se vê nos personagens protagonistas dele. E acho que não tem como, porque ele escreve esse filme meio que em primeira pessoa. O Odisseu está falando com a gente em diversos momentos. E, cara, ele sendo o roteirista original do filme, a gente entende que ele tem que se colocar no ponto de vista do Odisseu. Então eu sinto que durante esse roteiro ele meio que conversa com a gente enquanto cineasta. Ele meio que quase que quebra a quarta parede. Uma coisa que ficou muito marcada pra mim nesse filme é o momento em que o John Bertal, ele tá falando com o Tom Holland e ele começa a contar da história de Troia e de Agamenon. Aí ele começa a falar, e o John Bertal aqui tá interpretando o personagem característico do John Bertal, o justiceiro que fala e fica bravo, e resmunga. É o resmungão oficial de Hollywood, é o John Bertal aqui, ele tá interpretando o irmão do Agamenon, e tem uma hora que ele tá contando pro filho do Odisseu, o Tom Holland, e tem um momento que ele mesmo fala, chega, eu não vou falar mais, você quer saber a história do seu pai, você não quer saber a história do Agamenon. Parece muito o Christopher Nolan escrevendo ali, falando, cara, eu tô devagando demais, eu tenho muita coisa pra contar, eu vou parar por aqui, senão minha história tem que voltar pra jornada do Odisseu, porque eu não posso me perder nesse roteiro, porque eu tenho muito material pra trabalhar. E o Nolan tem essa visão, o Oppenheimer era um pouco assim, eu acredito que o Nolan se enxergava na figura do Oppenheimer, na questão política, na questão da grandiosidade, de ser uma pessoa que não se encaixa muito bem no mundo, que é uma pessoa que tem um amor ali, seja o Oppenheimer pela ciência, o Nolan pelo cinema, e vai ser fiel àquilo, é um estudioso, uma pessoa que sabe, focada naquilo. Então, eu também acho que o Christopher Nolan hoje escreve se vendo nos seus personagens. A imersão, ela é, assim, disparada no motivo da gente não sentir a demora do filme. Isso é outra coisa que eu poderia ter comentado na montagem, que é justamente isso, cara. Eu particularmente, eu ficaria mais 2 horas vendo a história. Assim, a nossa bexiga, o nosso intestino, ele sente as 3 horas de filme. Mas o nosso cérebro tá ali, cara, eu vou ver. Odisseu, demore mais pra voltar pra casa. Entre mais furado, encontre uma serpente, fure o pé, passe fome, porque eu quero continuar vendo. Eu quero que você demore a chegar, não quero que você chegue. Mas ao mesmo tempo eu quero, porque vai ser incrível se você chegar. Isso já tinha também no Oppenheimer, que eu acho que é um filme longuíssimo, que é um filme também que você não sente a hora passar, você fala, cara, é uma montagem ali muito bem feita para manter as pessoas na sala do cinema. Temos nesse filme a escalação de elenco do ChatGPT, como eu falei no nosso vídeo de preview aqui do ano, foi quando o Nolan chegou no ChatGPT e falou, quais são os melhores atores da atualidade, me coloquem todos num filme, e aí ele falou, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland, Matt Damon, todos os Zendaya que tá nesse filme também e que tem trabalhado muito. Então ele falou, cara, me traga todos os atores principais para se trabalhar. E eu acho que tenha toda a polêmica, eu não vou entrar nesse papo de trocou a atriz que faz a Helena, não, nem trocou a atriz, escalou uma mulher negra pra ser a Helena, que o povo que comenta isso, nem vou dar bola, entendeu? Tipo assim, é isso, ela tá lá, se gostar, não gostou. E eu também tenho muita dúvida, se a pessoa vai assistir esse filme e realmente vai achar o filme ruim por causa disso. Tipo assim, nem lembra mais, eu nem lembrava disso durante o filme, mas assim, quase todas ou todas as escolhas de atores são bons, mas a gente precisa falar sobre quais atores elevam a experiência do filme
E eu acho que, começando pelo protagonista, o Matt Damon, nesse filme o cara tá, sabe, é uma das melhores atuações dos últimos anos dele, e é marcante, assim, porque ele é uma atuação onde é muito fácil, assim, você ter uma empatia pelo Matt Damon, porque ele já fez diversos filmes, ele é um cara legal de Hollywood, ele dificilmente faz um vilão, então ele é um mocinho oficial de Hollywood, né? Mas e nesse filme ele tem uma entrega física que fazia muito tempo que eu não via ele ter. Eu acho que desde O Perdido em Marte, talvez, que é um filme onde ele trabalhou muito o físico, cara. Ele tem um momento que ele acaba... Eu tô fazendo tudo sem dar spoiler. Tem um momento em que ele tá numa situação de vulnerabilidade social até, aonde ele anda mais rastejando, aonde ele tá curvado, sabe? E ele adotou isso pra si no filme. E, cara, ele depois tem que voltar a ser o Odisseu das lendas, e o corpo dele, pouco a pouco, vai, sabe, se acentuando. Você fala, cara, e o Nolan soube trabalhar ele. Eu não consigo imaginar hoje, nesse momento, outro ator para esse filme do Nolan sendo o Odisseu, da mesma forma que eu não consegui imaginar outro ator sendo o Oppenheimer, senão o Cillian Murphy. E o Odisseu, nesse filme, ele tem duas características muito marcantes. Ele é um grande guerreiro, herói de guerra, estrategista, e ele é beta, completamente beta da mulher dele, assim como eu, assim como todos nós, todos deveriam ser. Então, tipo assim, ele trabalha na vertente de um herói autoconsciente e também de um cara apaixonado, um maridão. É um romanção mesmo. É um romance, é uma coisa assim, bem desleixadinha de romance, sabe? Aquela coisa... Tem até um negócio, agora que me sacou, tem até um negócio meio melodrama de novela mexicana, tipo, chegou ali o outro garanhão querendo roubar a mulher dele, e ela está relutante, não vai aceitar, mas Odisseu vai voltar para casa no próximo episódio, sabe? Isso nos leva pro general do exército dos talaricos, que é o Robert Pattinson. Ele é o pretendente que está mais próximo ali de casar com a mulher do... Ele é o mais querido dos talaricos. Ele é o cara que todo mundo fala, pô, esse aí vai ser um bom rei. Esse aí talvez seja. Conquistou ali, foi pouco a pouco tateando, conquistando o exército que ali está. E, assim, conquistando pessoas ao redor, as fofoqueiras do reino. Então ele também tá, como Robert Pattinson tem um talento para interpretar cara babaca, que é brincadeira, cara. Ultimamente ele tá se mostrando um cara que sabe ser um vilão, um baita de um cuzão, escrotizando todo mundo. E nesse filme é mais uma prova disso, né? Eu falei, nossa, esse é o Robert? Esse é o nosso Edward, o nosso amante, agora é um babacão. Porque na hora tem um certo momento, né, que ele tem ali um certo né, ele fica mais próximo ali da mulher. Hora que vai rolar, hein? E aí você fica meio... Ixi, será que eu tô me deixando? Será que teremos Rei Robert Pattinson nesse filme? Ixi, será que eu tô me encantando? Eu tô deixando. Mas o legal dessa cena é que, assim, ela quase se encanta e você quase meio que fala, cara, será que vai rolar? Mas logo em seguida mostra ele tendo uma relação bem ali, não vou dar spoiler, mas uma relação sombria com uma outra pessoa ali que você fala, você não ama ela nada, seu Robert Pattinson. Uma coisa que é interessante de falar do personagem Robert Pattinson é que ele é um cara ali das sombras mesmo. Ele faz tudo ali sabe, é um fofoqueiro ali de plantão, porque nem na hora que ele precisa ir pro pega, ele vai, né? Tipo assim, na hora que ele precisa ir pra luta, também não vai, é só uma recalcada ali, querendo a mulher e tomar o lugar do Odisseu. E bom... Acho que dos atores que merecem destaque, eu acho que o Tom Holland, assim, tá sendo o Tom Holland, a Zendaya tá sendo a Zendaya do Duna, do primeiro Duna. Assim, mas alguns que merecem destaque também é a Bruxa, a atriz que faz a Bruxa, excelente atriz, eu não me recordo o nome dela. O John Leguizamo, que faz o Cego, ele faz um seguidor ali, um seguidor muito fiel, que ajudou o Aquiles, o nosso querido Odisseu a treinar,
e é um seguidor fiel de Odisseu, que é um dos caras que sofre por tentar manter a bandeira do Odisseu ali no vilarejo ainda levantada. Assim como a figura do Agamenon de Bene Safdie. Não vou dar spoiler sobre a atuação dele aqui, mas, assim, ele é o Batman daquela era. O Nolan não abandonou o Batman eternamente, ele ali é uma figura. Ele pode não ter muito tempo de tela, ele pode não ser um ator que recebeu muito destaque no filme, mas quando ele aparece, fala, cara, ele é a figura mais poderosa do ambiente. Desde do figurino até todo o resto. No final ele é catártico, ele é... O Nolan se encontra como um diretor de ação. É um filme que o filme se assume como um filme de ação, maravilhoso. É um final, assim, grandioso, da forma como ele deveria ser, e uma ótima conclusão para esse personagem. E eu acho que é basicamente isso. Destrinchamos aqui todos os pontos que eu achava mais interessante a respeito desse filme. Fica a minha recomendação. Acho que o Nolan acertou de novo e ele está mais sincero do que nunca. O Nolan é isso aí mesmo. Se você não gostou, lamento. Vida longa ao cinema do Christopher Nolan. Tamo junto, Nolan. E é isso. Peço que você deixe seu like, deixei para o final do vídeo, não interrompi o vídeo. Peço que você deixe seu like aí, porque vem muito mais discussões como essa. Deixe seu comentário e tamo junto. É nóis.